Glória a Jesus. Nós queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, no nome de Jesus. Enquanto você se localiza aí na sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, eu quero manifestar minha gratidão a Deus por estar aqui em Assembleia de Deus de Rua César mais uma vez. Queremos louvar a Deus pela vida do pastor dessa casa, pastor Carlos Alberto. Deus abençoe todo o seu ministério. Karine, que é bênção sempre na nossa vida, no nosso ministério, que nos fez o convite. Deus abençoe Karine, Eliton, João Pedro. Então, rapaz, né, menina? Cantando já, né? Marcando presença no departamento infantil. Glória a Deus por isso. Nessa noite me acompanham, como já foram apresentados, meu esposo, Diácono Antônio, a minha filha mais nova ali, a Raquel. A Ana Beatriz ficou na nossa igreja, juntamente com o departamento dos jovens, adorando o nome do Senhor lá. Amém? Que Deus possa continuar a nos abençoar nessa noite. Aos irmãos que congregam nessa casa, que Deus continue a vos abençoar no nome de Jesus, amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Deus te abençoe, Tiago, tá? Deus te preserve, amém? Todos acharam? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, está ali o texto. Nos diz assim a palavra do Senhor no versículo. Nós vamos saltar alguns versículos, tá, irmãos? E aí vocês vão acompanhando a leitura. O versículo 1 nos diz assim: sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo. E o versículo 2 nos diz assim: e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Versículo 6 nos diz assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Vamos para o versículo 19, que nos diz assim: e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Vamos ler todos juntos esse mesmo versículo no já. A gente começa para ficar bem bonito. 1, 2, 3 e já. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Se você crê nessa palavra, pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos diante de um fato, creio eu ser um pouco conhecido da maioria, e nós estamos tratando aqui de um momento muito importante da vida de Davi. É um momento, inclusive, que eu particularmente gosto muito, porque você conhece alguém na prática, né? Na prática da vida. E aquelas afirmações, as afirmações que fazemos ou que as pessoas fazem, elas vão ganhar propriedade no dia a dia, quando você vai ter a oportunidade de observar se aquilo que a pessoa verbaliza
de fato ela coloca em prática, ou se a prática da sua vida está em linha com aquilo que ela verbaliza. E quando eu olho para Davi, principalmente nesse momento aqui, em que ele só tem a promessa, eu posso observar até que ponto Davi era crente, até que ponto Davi, ele de fato conseguia viver aquilo que ele verbalizava e aquilo que ele dizia sentir. Nesse momento aqui, Davi está naquele período muito conhecido em que ele está fugindo de Saul, né? A Bíblia vai dizer que Deus resolve ungir Davi rei sobre todo Israel, mas Deus só unge, Deus não colocou no trono ainda. Há um tempo que se passa, né? Entre a promessa, entre a unção, entre a manifestação do poder de Deus, até que aquilo se cumpra. E a Bíblia, segundo os estudos, vão se passar aproximadamente em torno de 15 anos. A cronologia não é muito exata, mas o fato é que um tempo considerável vai passar. Para quê? Para que o caráter de Davi seja aperfeiçoado, para que Davi amadureça, porque o fato de Deus nos ungir para algo não é atestado de maturidade para executar algo. É por isso que às vezes a gente vê alguns problemas, né, Érica? Deus te abençoe nessa noite. A pessoa é até ungida para aquilo, mas quando ela começa a exercer, dá problema, aí a gente começa a não entender muito bem. O problema não está não quer dizer que Deus não ungiu. O problema é que às vezes eu não estou madura para exercer aquilo que Deus me separou para fazer. Então o tempo tem que passar. O tempo nos amadurece, o tempo nos faz criar raízes, o tempo abre a nossa visão, o tempo nos melhora. E eu costumo dizer que toda fruta que amadurece a força, a tendência é que ela estrague mais rápido, Karine. Então o tempo tem que passar. Foi assim com José, foi assim com Davi, e esse é o padrão de Deus. Tem uma geração aí muito apressada, né? Quer ser ungido hoje e executar amanhã. Aí você vê gente bombando hoje e amanhã já sumiu. Você vê gente fazendo fogo descer hoje e amanhã está no mundo. Por quê, irmão? Porque foi a força, foi precipitadamente. Mas eu creio que nessa noite tem um povo nesse lugar que ainda que pague o preço, mas vai esperar o tempo de Deus. Ô glória! Ninguém morreu por esperar o tempo de Deus. Eu nem ia entrar nisso, mas eu começo a me lembrar de Caleb, que quando recebe uma promessa, ele tem 40 anos, mas quando a promessa se cumpre, ele tem 45. Ele diz para Josué: eu estou tão forte, tão inteiro, tão ligado como há 45 anos atrás. Eu conheço um Deus que te preserva. Eu falo para Deus: Deus, eu não sou José, eu não sou Caleb. Aí o Senhor fala: tu ainda pode esperar mais um pouco, minha serva, porque ainda sou eu que te dou resistência, ainda sou eu que sustento a tua vida. Oh glória! Deus tem uma responsabilidade, irmão, com quem ele faz promessa e espera o tempo dele para se cumprir. Oh aleluia! Só que nesse meio tempo, entre a promessa e o cumprimento da promessa, acontecem muitas coisas. Acontecem muitas coisas. Muitas situações para minar a nossa fé, para nos pressionar. E é na hora que a pressão vem, é que vai ficar revelado até que ponto nós cremos e até que ponto estamos submissos àquilo que Deus nos falou. Porque quando a gente recebe a promessa, a gente fica todo empolgadinho, né? Tenho algo contigo, vou te usar grandemente, vou te levar aos 4 cantos do país, do mundo. A gente fica todo animado. E vou te dar experiências comigo, como Deus falou isso para mim há 25 anos atrás. Se eu soubesse, Karine ia falar: não precisa não, Senhor. Vou te dar experiências comigo, vou compartilhar segredos contigo. Vou te levantar como meu vaso, tu vai pregar a minha palavra com autoridade. A gente fica como? Oba! Ah, irmão, se Jesus contasse tudo, é porque ele não conta tudo. Ele faz a promessa e diz: vem que no caminho eu vou te explicando, eu vou te dando graça, oh glória, eu vou te dando força e vou te contando um pouquinho só. Muita coisa vai te surpreender, mas olha para a promessa, foca na promessa, oh glória. E aqui Davi, ele está pressionado. Por quê? Porque Saul está querendo a sua vida. Nesse momento, o inimigo já percebeu quem era Davi.
o inimigo já percebeu o potencial, e o inimigo já percebeu que mesmo fugindo, Davi continuou a adorar. Mesmo em circunstâncias desfavoráveis, Davi continuou a adorar. Então o inimigo entendeu o quê? Agora só matando, oh glória, agora só tirando da face da terra, porque perceba que a batalha espiritual, ela vai subindo de nível, tá entendendo? E eu já quero te dizer alguma coisa aqui nessa noite. Se a coisa está apertando, é porque o trono está perto, oh glória. Porque primeiro quer te parar com enfermidade, você não parou de adorar. Quer te parar com as portas fechadas, você não parou de adorar. Quer te parar com a rebeldia de um filho, você não parou de adorar. A crise conjugal chegou, você não parou de, já entendeu? Então nada para essa mulher, nada para esse homem, ele sobe de nível, mas Deus está dizendo, ainda tem um trono para você sentar. O barquinho estava em meio à tempestade, Jesus dormindo, carinho, os discípulos todos alvoroçados. E por que o Senhor dormiu? Porque estava escrito que ele não ia morrer de naufrágio, era cruz, oh glória. Lembra do que Deus falou, oh aleluia. Você não vai morrer na mão do teu adversário, deixa ele se bater, pode deixar ele se alvoroçar, mas a promessa vai se cumprir, oh glória. Gente, eu não consigo sair do lance da promessa. Olha isso aqui. Davi, pressionado, vai fugir para o território filisteu. E aí os estudiosos vão dizer, há uma controvérsia aqui, eles não sabem se foram 2 momentos de fuga ou se foram 2 episódios num só momento. O primeiro episódio é aquele que ele chega e vão identificar, vão lembrar que foi ele que matou o gigante filisteu. Isso é muito engraçado, porque a gente pressionado, Érica, a gente sufocado, a gente esquece daquilo que Deus já fez em nós, através de nós, por nós, né? A gente esquece daquela oração que a gente fez, Deus deu vitória lá. A gente esquece daquela visão que Deus nos deu com alguém, a gente entregou e Deus cumpriu por misericórdia, e a gente esquece disso tudo, e a gente só pensa em salvar a própria pele. Só que Davi vai chegar no território filisteu, na porta do palácio do rei Aquis, e alguém vai reconhecer como? Esse aí é aquele que matou o gigante, oh glória. Olha, irmão, não adianta fugir. Quando Deus tem um negócio contigo, tu tá marcado e acabou. E se você tentar correr para o território inimigo, vão te botar para fora de lá, porque você não é de lá, oh glória. Passa a prova onde Deus te plantou. E quero te dizer alguma coisa aqui, não adianta mudar de igreja, você não vai conseguir se adaptar lá. Se você não é de lá, não adianta ir para lá, oh aleluia. Não adianta mudar de casa, mudar de igreja, não adianta mudar. Se Deus tem um negócio contigo, ele vai cumprir aonde ele te colocou. Davi fugiu e teve que voltar. Tu é marcado. Tu é marcado, adolescente. Não adianta você querer fingir, se enturmar. Tu é marcado. A marca do Espírito Santo está sobre a tua vida. Onde você for, alguém vai te reconhecer como um jovem selado pelo Espírito de Deus. Não adianta fugir, irmão. Olha isso aqui. E o segundo momento é esse que nós estamos tratando aqui. Davi, ele está tão desesperado que ele até vende, ele até troca o talento que Deus colocou nas mãos dele. Qual foi o talento? Para a guerra. Tem gente que é assim, né? Está pressionado e começa a negociar aquilo que Deus colocou na mão. Tem gente que debaixo de pressão começa a perder a noção do valor daquilo que Deus colocou na mão e começa a negociar. Davi aqui vai dizer o seguinte: eu vou trabalhar para vocês em troca de asilo na terra de vocês. Eu vou trabalhar para vocês em troca de guarida na terra de vocês. O rei fica todo satisfeito, afinal de contas, quem não queria o guerreiro Davi no seu exército? Só que os príncipes vão dizer: rei, é furada, não aceita não, porque quando a guerra se der entre os filisteus e os israelitas, eu duvido que Davi vai lutar a nosso favor, ele vai se virar contra. E aí o rei, com muita relutância, convida Davi a se retirar do seu território, sendo que Davi tinha ganho uma cidade para montar o seu quartel-general, porque aqui Davi já contava com um pequeno exército de 600 homens e suas famílias. E o território que Davi recebe para morar é a cidade de Ziclag, e nisso ele
obedece o rei e ele volta, e na verdade Deus está dando a ele mais uma oportunidade para voltar para a posição original, porque perceba que ele não consulta a Deus para tomar essa atitude. Tem família no meio, tem filho no meio, tem a família dele e a família dos outros também, mas ele não consulta a Deus, e nem tampouco Deus levanta alguém para dizer foge, até porque tem momentos que são momentos de nós fugirmos, e tem momentos que são momentos de nós ficarmos. Mas quando é para a gente fugir, Deus fala foge, e quando é para ficar, Deus fala também fica. E nesse caso aqui, Davi não recebe nenhuma palavra da parte do Senhor para ir para o território filisteu, até porque o Deus que o guardou até ali em Israel era poderoso para continuar a guardar até o dia final. Irmãos, o Deus que te chamou, o Deus que te achou lá no mundo, quando ninguém queria nem pronunciar o teu nome, não vai deixar você nadar e morrer na praia. Oh glória! O Deus que te livrou do homem mau, do sanguinário, o Deus que não deixou o diabo te matar, não vai te largar agora. Ele continua sendo ontem o mesmo, hoje e será eternamente. Oh aleluia! A Bíblia diz que Davi volta. E quando Davi volta no território de Ziclag, ele encontra tudo queimado. Está tudo queimado. E aí ele identifica que inimigo que tinha feito isso. Cada inimigo tinha o seu jeito de agir, né? Que se chama tecnicamente de modus operandi. Cada inimigo tinha a sua forma de sinalizar, ó, fui eu que passei por aqui. E a forma dos amalequitas sinalizarem que tinha sido eles que passaram por algum lugar era queimando e queimando tudo. Os amalequitas, quando passavam, pegavam os bens e queimavam tudo, a estrutura e as pessoas também. Então Davi, quando chega, ele vê aquele cenário terrível. Há uma crise agora instalada. E uma crise que Davi não tinha dimensão do que estava acontecendo. Ele não tinha uma dimensão real do que tinha acontecido. E a Bíblia vai dizer que todo mundo começa a chorar, normal. Todo mundo começa a se desesperar. A amargura entra, aquele momento de choque, que você não sabe o que vai fazer, por onde vai começar. Você sabe que tem que reagir, mas não sabe como reagir. Só que o que é interessante aqui é que a Bíblia vai dizer que todo mundo está angustiado, mas alguns do povo começaram a procurar pedras para apedrejar Davi. E isso é interessante, porque enquanto tudo está indo bem, se é homem de Deus, se é a mulher de Deus, Deus está na terra, Deus está falando. Mas se alguma coisa está errado, no instantinho se caça o caminho das pedras para pegar. Então, irmãos, não tinha ninguém tão quebrantado assim, porque quem está quebrantado, quem está amargurado, Wellington, não sabe nem onde fica a pedra. Oh glória! Quem está amargurado e quem está chateado não tem força nem para murmurar. Mas a Bíblia vai dizer que no meio disso tudo, Karine, Davi se levanta. E eu entendo, irmãos, que no meio da crise alguém tem que se levantar. A gente vai chorar, vai se jogar no chão, vai se espernear, mas não vai dar para fazer isso para sempre. Uma hora você vai ter que se levantar. E parece que Deus escolhe justamente os mais afetados da crise para se levantarem. Oh glória! Não dá para você ficar esperando o teu marido se levantar. Quem vai se levantar é você. Não dá para você ficar esperando sua esposa se levantar. Quem vai se levantar é você, varão. Filhos, para de ficar esperando teu pai se levantar, tua mãe se levantar. Vai você dobrar o teu joelhinho novo e vai começar a clamar a Deus. Eu sei é que a coisa do jeito que está não dá para ficar. Alguém tem que se levantar nessa história, e esse alguém é você. Olha isso aqui. Porque quem tem compromisso com Deus não tem tempo a perder com quem quer apedrejar. Quem quer apedrejar já está ocupado com as pedras. E quem tem compromisso com Deus não se ocupa com pedras, se ocupa com a presença. Quem tem compromisso com Deus não fica investigando, e está murmurando, e quer apedrejar, e não gostou do culto. Não. Quem tem compromisso com Deus entende a gravidade da coisa e sabe que só vai conseguir sair dali buscando a presença, buscando a voz de Deus, trazendo a presença para a crise. Deixa quem quiser trazer pedras para a crise trazer.
Aleluia. Deixa quem quiser trazer murmuração para a crise, trazer. Cada um, irmãos, dá o que tem. E o nosso problema é esperar algumas coisas de algumas pessoas que não têm aquilo para nos oferecer. Cada um oferece o que tem. Tem gente que só tem pedra. Tem gente que só tem calúnia. Tem gente que só tem murmuração. Mas ainda tem um povo que tem oração e jejum para trazer para dentro da crise. Ainda existe um povo que tem reverência à presença de Deus, ao ponto de chamá-la para solucionar a crise. Oh glória! Crise não se soluciona com contenda. Crise não se soluciona com confusão. É por isso que os servos de Nabal não foram falar com Nabal, foram falar com Abigail, porque Nabal era grosso, não tinha paciência, era ingrato e era duro. Então gente atribulada não resolve crise. Crise se resolve com gente flexível, com gente que tem discernimento e com gente que ainda tem a presença de Deus na vida. Aleluia. Se levanta nessa noite para glorificar o nome do Senhor e buscar a presença dele, porque é você que Deus vai usar dentro da tua casa, da tua família, para solucionar esse negócio. Olha isso aqui. Oh, aleluia. Davi não se levanta na sua espada. Davi não se levanta na sua experiência. Davi se levanta, nessa tradução que nós lemos, se esforça. Em outra tradução que tem, diz que Davi se animou no Senhor, seu Deus. Como é que faz isso? Lembrando que Deus já fez por você. Como é que eu sei que Deus é comigo? Começa a lembrar. Começa a lembrar do que Deus já fez com você. Ah, mas eu só tenho 2 anos de evangelho. Não tem problema. Você tem alguma coisa aí para pegar no baú aí. Porque isso não tem a ver com tempo de crente. Tem a ver com experiência com Deus. Tem gente que tem 20 anos de crente, tem nada para contar. Tem gente que tem 1 ano, fica a noite inteira contando testemunho. Isso não tem a ver com tempo, tem a ver com eficácia. Não tem a ver com tempo, tem a ver com o que você está fazendo com o tempo que você tem na presença dele. E Davi tinha história para contar. Davi tinha experiência com Deus. É por isso que ele pôde se levantar no Senhor seu Deus. Perceba, Davi não foi pedir ajuda nos reis que cirandavam a região. Davi não foi pedir ajuda a outros exércitos. Por quê? Porque a ajuda já estava na vida dele. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema? Nós ficamos muitas vezes demasiadamente dependentes do outro. E entenda, não quero aqui romper o princípio bíblico que diz: comunicai as vossas necessidades aos santos. Isso é bíblico. Só que o problema é que às vezes existem pessoas que criam um círculo de dependência da oração de fulano. Se fulano não impor as mãos, nada acontece. Não. O que você precisa está aí, na tua vida já. Começa a pegar as tuas experiências, porque o salmista falou, lembrando dos feitos do Senhor no passado, para fortalecer a minha fé no presente e para o futuro também. Lembra quando a viúva precisou de um milagre? Eliseu perguntou para ela: o que você tem em casa? Tem alguma coisa dentro da tua casa? O que tinha? Azeite. Azeite é símbolo da presença de Deus. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Então, o milagre que Deus vai realizar começa em você, começa dentro de você. Tem presença aí, já tem milagre. Tem Espírito Santo aí, já tem ponto de partida para o que Deus vai realizar. Davi, ele se animou no Senhor, seu Deus. Ele começou a lembrar dos escapes e dos livramentos que Deus tinha dado a ele. Ele começou a se lembrar daquela porta que você não podia entrar, que ele não podia entrar, que o homem dizia que não ia abrir porque ele não tinha faculdade, porque ele não conhecia ninguém importante na empresa. Mas o Senhor, o varão bradou, o pastor Carlos Alberto falou: o homem não quer abrir, mas eu vou abrir essa porta para você. Ele começou a lembrar daquele diagnóstico médico contrário, quando o médico disse: você vai morrer, mas o Jeová
Jeová Rafá bradou e falou: eu vou fazer você viver. Ele começou a lembrar dos testemunhos daquela faculdade que ele não podia pagar, mas o Senhor se apresentou e falou: eu mando o céu pagar para você, oh glória. Ele começou a lembrar como a Amanda contou daquela festa de casamento. Ele queria honrar o Senhor, mas não tinha dinheiro. Aí Deus levantou alguém e falou: tá tudo pago, é tudo por minha conta, maravilha. Ele que manso, ele começou a lembrar das experiências que ele tinha tido com o Senhor. Por isso que ele conseguiu se levantar. Aleluia. Você está esperando alguém vir marchando na tua direção e colocar a mão sobre você? Isso é bom, a gente é Assembleia de Deus, né? A gente gosta de um... Mas já tem poder de Deus aí em você para você se levantar. Ele chama o sacerdote, isso é lindo. Isso aqui é um outro segredo. Nem tudo a gente consegue resolver sozinho. Há um ponto de partida, trabalhar com o que nós temos. Em alguns casos, vamos precisar que outros nos ajudem. Agora, pelo amor de Deus, chama alguém mais crente que você para te ajudar. A viúva que eu acabei de citar, ela não foi pedir a vizinha para ajudar. Ela foi alguém mais crente do que ela, a profeta Eliseu. Chama alguém que tem contato com o céu, pelo amor de Deus. Chama alguém que ora e Deus responde. Chama alguém que dobra o joelho na terra e consegue trazer o céu para a terra. Lembra do rei Ezequias? Quando Senaqueribe disse que ia entrar em Judá e ia acabar com tudo, ele foi procurar quem? Ele foi procurar Isaías, irmão. Ele foi procurar o profeta. Procura quem tem compromisso com Deus. Não procura quem parece que tem, não. Não procura quem frequenta a igreja, não. Procura alguém que tenha compromisso, que quando diz que vai orar pela tua causa, vai orar mesmo. Alguém que quando diz que vai jejuar com você, jejua mesmo. Alguém que dobra o joelho, apresenta a causa para Deus e Deus libera a resposta. Oh glória a Deus. Davi, ele vai procurar o sacerdote, vai fazer perguntas e Deus vai responder e vai dizer para ele: você pode ir, porque você vai alcançar e vai trazer tudo que é teu de volta. Aqui Deus começa a revelar para ele: eu chego, está tudo queimado, e Deus está dizendo que eu vou trazer a coisa de volta. Então é porque não está tudo perdido. Ou seja, o cenário não é tão ruim quanto que eu estou vendo. A perda não foi tão grande como eu estou pensando que foi. Ou seja, o inimigo não operou como normalmente operaria. Ou seja, houve uma intervenção de Deus. Eu falei aqui que os amalequitas, quando chegavam, queimavam. Como é que Deus dizendo que vai trazer coisa para casa? Só levaram, mas não mataram. Quando iam matar, o Senhor falou: não vai matar. Quando iam matar, quando o espírito da morte ia fazer a bagunça dele, o dono da vida se apresentou e falou: tu queima a estrutura, mas as almas são minhas. Tu pode queimar a casa, mas nas vidas você não vai tocar. Olha, irmã, eu estou entendendo que nessa noite Deus está parando Satanás na minha e na tua casa. Eu não estou preocupado se é culto de domingo, mas eu vejo um varão nessa casa, pastor Carlos Alberto, e esse varão está dizendo: basta, porque o diabo ele entra, irmão, e quer fazer bagunça para roubar a tua paz, para roubar a minha paz, para nos desestabilizar. Mas o dono da vida, o Senhor dos exércitos, está na casa, está dizendo: até aqui ele trabalhou, mas a partir daqui ele não trabalha mais. Pode até ter comprometido a estrutura, mas a vida não vai se perder. A crise conjugal pode ter entrado, mas o casamento não acaba. Oh, aleluia! Pode queimar a estrutura, mas a vida não. Ela suído minha ceia. É porque ele veio com tanta audácia que a gente pensa: agora a casa cai. A gente pensa: agora
Agora acabou. Não. Eu li aqui nessa noite que a destra da justiça do Senhor, ela ainda trabalha. Deus tem mão, irmãos. E a mão de Deus para o nosso adversário. Ele pode até estar pensando que vai entrar e fazer a arruaça que ele quer, porque ele também planeja com a nossa família, planeja com a tua e planeja com a minha. Assim como Herodes planejou com a vida de Pedro, o inimigo planeja com as nossas vidas, com as nossas casas. Mas entre planejar e executar o que planejou, é uma longa distância. Olha isso aqui. Deus diz para Davi: pode ir que você vai voltar com o que é seu. O nome disso aqui, irmãos, é restituição. E eu quero te explicar que restituição, à luz da palavra de Deus, não é essa coisa superficial que as pessoas estão dizendo por aí, dizem por aí. O que estava na tua mão vai voltar para você. Não, é isso não. Porque tem muita gente com muita coisa na mão, mas que não é sua de verdade. Isso aí você leva para a área que você quiser, tá? Essa garrafa de água aqui, ela está onde? Onde que ela está? Mas ela é minha? Então o fato de eu ter alguma coisa na mão não me faz proprietário daquilo que eu tenho. Então eu não posso dizer que restituição à luz da palavra é simplesmente aquilo que o que estava na tua mão vai voltar para a tua mão. Não, isso não é assim. Não sou eu que decido isso. O termo restituição, à luz da palavra de Deus, era um termo legal hebraico. Era um termo que a lei judaica usava. E antes de ordenar uma restituição, aquilo era averiguado se de fato o que estava em posse daquela pessoa era legitimamente dela. Lembra aquela mulher que quando Geazi está conversando com o rei, ela volta, porque Eliseu tinha falado para ela ir, né, para ficar guardada da fome. Ela está voltando e Geazi fala para o rei: olha, essa é a mulher que eu falei para o Senhor. Aí o rei fala: restitui a ela as terras, certo? E faz a correção de tudo que a terra renderia esses anos que ela ficou longe. Por que o rei fez isso? Aquilo ali, o texto, parece que foi de uma hora para outra, mas não. Aquilo foi averiguado primeiro e se constatou que de fato as terras eram daquela mulher. Então, quando o céu diz que você vai ter algo, quando o céu, não é quando as pessoas querem empolgar a multidão, não. É quando o céu diz que de fato algo vai voltar para sua mão, é porque de fato esse algo, aos olhos do céu, é legitimamente seu e meu. E tudo que é legítimo, o céu assina embaixo, Érica. Então o que Deus está falando aqui é: o que você tinha era legitimamente seu, e nesse momento não está importando por que você perdeu, mas há uma palavra que está sendo liberada e está sendo dita: o que você perdeu, independentemente de quando você perdeu e de onde você perdeu, o céu ele vai te restituir. A Bíblia vai dizer que Davi vai ao encalço. O último texto nós lemos, e a Bíblia ela é assertiva, e ela diz que Davi tornou a trazer tudo que saquearam. Davi trouxe. Mas não ficou nada lá. Foi tudo. Quando Deus diz que é tudo, irmão. Quando Deus diz que é todos. Sabe aquela promessa que Deus fala? Todos os teus filhos eu trarei para minha presença. Não importa o meio, não importa o jeito, mas os teus filhos são meus e nenhum deles vai se perder. Se Deus está dizendo que nenhum, se Deus está dizendo que nenhum deles vão se perder, nenhum deles vão se perder, oh glória. Se Deus está dizendo que tudo que você perdeu, Ele vai restituir, é tudo que você perdeu. Fique de pé nessa noite. Glórias a Jesus. Eu não sei o que Deus
Deus te prometeu, querido. Eu não sei debaixo de qual promessa você está, mas mediante a palavra de Deus, eu estou entendendo que tem restituição para minha e para a tua casa nessa noite. Eu não sei o que ao longo dos anos os amalequitas te roubaram, oh glória. E é interessante que Deus, ele é tão bondoso, Deus é tão amoroso, que Deus não está nessa noite levando em conta, entenda isso, levando em conta o porquê que você perdeu. Porque Deus poderia falar para Davi: mas também quem mandou você vir para o território filisteu? Mas também quem mandou você deixar a tua família desguarnecida? Mas também por que você fez isso? Não, quem faz isso é a gente. A gente que gosta de ficar dando uma de investigadores, de detetive, e ficar querendo saber e inquirir por que fulano perdeu, por que fulano tropeçou, por que fulano deixou de ganhar. Mas não, a porta da graça, ela está aberta nessa noite, nesse lugar. E Deus está dizendo: não importa onde você perdeu, o que importa é que nessa noite eu estou aqui para te restituir. Oh glória, eu tenho um compromisso com aquilo que era teu de verdade. Aleluia. De repente ninguém saiu dentro da tua casa, mas não consegue mais conversar olhando nos olhos. De repente ninguém saiu de dentro de casa, mas ninguém consegue mais fazer uma refeição calma e tranquilamente. Ninguém saiu, mas falta paz. Ninguém saiu, mas o amor esfriou. Ninguém saiu, mas a rebeldia entrou. Oh glória, hoje é a noite da restituição da paz, da alegria. O casal não se divorciou, mas o brilho dos olhos sumiu. Hoje é a noite da restituição. Deus quer colocar tudo no lugar, se não na tua vida, mas por algum parente teu que está aqui. Nós vamos orar nessa noite. Oh glória. Antes de orar, eu quero fazer 2 apelos. Primeiro apelo é se tem alguém aqui que ainda não conhece Jesus. Esse Jesus que coloca tudo no lugar. Depois que ele salva a tua alma, ele vai colocando no lugar. Tem alguém para Jesus nessa noite, nesse lugar? Ou alguém que porventura está afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite entendeu que Deus está convidando para um retorno? Tem alguém nessa noite, nesse lugar? A oportunidade está aberta. Não permita que nada te prenda, não permita que nada te acorrente aí nesse banco, não. Oh glória a Jesus. Mas permita que a palavra de Deus solte as amarras e você venha ou fazer uma aliança com Cristo, ou renovar a tua aliança com Cristo. Irmão, nós vamos orar. Eu creio que Deus não nos liberou essa palavra à toa. E eu creio que tem coisas que de repente em algum momento nós deixamos cair, ou o inimigo roubou. Mas eu creio que está tudo voltando para os seus devidos lugares nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, oh glória, está colocando tudo no lugar nessa noite. O estrago é menor do que o que você pensa. Oh glória, ainda dá jeito, ainda tem jeito. Davi pensou que estava tudo queimado. Deus falou: não está tudo queimado não, meu filho. As vidas eu guardei. Oh glória, o que é mais importante eu preservei. Nós vamos orar, amém? Fecha teu olho. Todos nós temos causas, irmãos, dentro das nossas casas, das nossas famílias, que nós precisamos que Deus coloque no lugar. Todos nós, eu e vocês. Então eu creio que essa é a noite do nosso milagre, amém? Eu creio que essa é a noite que o Senhor vai nos restituir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero que você ore comigo. No nome de Jesus, meu Senhor, muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, porque a tua voz, ela é tremenda. Senhor, eu sei que nessa noite tu estás agindo com uma obra de organização, uma obra de restauração, fazendo tudo voltar para os seus devidos lugares. Meu Senhor, quem é de casa e porventura saiu, vai ter que voltar. Se sentimentos nobres se esfriaram, vão ser reacesos nessa hora.
todo sentimento que não te louva, Senhor, todo espírito maligno que porventura tem trabalhado, ainda que no escondido e no oculto, está sendo queimado agora pelo teu fogo e está batendo em retirada agora. Toda confusão, contenda, separação, divórcio, rebeldia, prostituição, meu Senhor da glória vai mandando fogo nessa hora e vai queimando. Começa a visitar a cada lar aqui representado, faz uma obra de queimando, passeia, meu Senhor, com fogo, passeia com sangue, meu Senhor. Corta os laços, quebra as lanças, queima os carros do diabo no fogo. Alamante, calabraceia, a obra da macumbaria, da feitiçaria, pode glorificar. Eu sei que tem vaso de Deus na casa, eu sei que tem homem e mulher de Deus na casa. Hoje é domingo, mas o varão está lembrado, dia de domingo. Hoje é domingo, mas camante, o calabraia. Meu Senhor, toda sentença liberada. Alamanto queimando ré, elamanto calamanto caloiaci. Alguém deu prazo para o nosso casamento, Jesus. Alguém deu prazo para os nossos filhos. Alguém marcou data para as nossas filhas. Alguém disse não vai durar muito tempo. Ai, alguém disse não vai à frente. Mas nessa noite eu estou entendendo que toda sentença contrária está caindo por terra na autoridade que há no calamando. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus que o mal está saindo agora. Eu creio que toda ferramenta preparada, toda malequita que ciranda, vai tacar manda ceia. Toda malequita que ciranda a tua casa, toda malequita que ciranda teu casamento, está batendo em retirada agora. Se entrou e se queimou, vai ter que devolver. Oh, amando, rébia, vai ter que devolver o que é do povo de Deus. O céu já está julgando a causa. O tribunal do céu já está avaliando o que o que o céu está vendo e entendendo que é teu de verdade. Volta hoje. Oh, alamando rabaio. Oh, elebra suíte calamar. Tem ordem do céu sendo liberada. Tem ordem do céu sendo liberada. Quem busca a presença tem resposta. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quem clama tem resposta. Quem clama ouve a voz de Deus. Oh, Espírito Santo, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pela tua presença. Eu creio no meu milagre. Eu creio, Senhor. Oh, glória. Oh, Espírito Santo. Você que orou comigo, diga amém. Amém. Glórias a Jesus. Aplauda ao Senhor. E eu louvo a Deus pela minha oportunidade em nome de Jesus.